Oi, oi, testando, boa noite. Agora sim, agora estamos no ar. Boa noite, pessoal, aqui é Silvana Silvestre, arquiteta, faço parte do time do S7 e vamos começar o nosso primeiro webinar, o espaço e o trabalho. Nós estamos aqui para falar um pouco da perspectiva do espaço, da perspectiva no espaço no futuro do trabalho e o futuro do trabalho na perspectiva do espaço, né? Tanto faz. Estamos com um time de peso, um time de operação, um time de imobiliária, um time de uso, de projetos, todos aqui preparando ansiosamente para conversar com vocês. Eu gostaria só de fazer uma breve explanação desse momento que nós estamos vivendo, sei lá, né, vai que no futuro alguém esteja assistindo o nosso webinar e entenda porque estamos aqui todos mascarados. Hoje, praticamente 120 dias que começou esse momento Covid. Não sabemos quando essa história vai terminar, né? Mas sabemos que precisamos seguir, né? E como que vamos seguir? Vamos seguir com cautela, com segurança, com cuidado, principalmente aprendendo como conviver com essa nova realidade, né? Então, essa é a nossa intenção, estar aqui com vocês para debater sobre essa retomada que é necessária, né? E como vamos conviver com essa realidade. E, para isso, o que a gente fez? A gente adaptou, já que o momento é de adaptação, nós adaptamos a arena aqui do S7 Coworking, da Almirante Alvim. Os convidados estão presentes, entendam, só os entrevistados, né? Nós não temos público, e todos mascarados, seguindo o protocolo, como deve ser, né? Então, vamos começar. Mandem suas perguntas, estaremos respondendo, fazendo perguntas aqui aos entrevistados e organizando todo esse webinar junto com vocês. Vamos lá, começando pela apresentação dos nossos convidados. Aqui do meu lado, meu colega arquiteto Marcelo Martins, sócio-diretor do escritório Schneider Martins. O escritório atua com foco no atendimento à pessoa jurídica, especialmente construtoras, incorporadoras e grupos de investimento. O Marcelo ele traz na bagagem 2 anos, né, Marcelo? 2 anos de envolvimento na Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Com certeza é uma experiência profissional híbrida e traz um novo olhar aí para a cidade de Florianópolis, né? Você pode nos auxiliar nisso aqui. E ele está entre os mais destacados arquitetos da cidade, é um bom amigo aqui do S7, então conhece bem a trajetória do uso flexível e a sua relação com o mercado tradicional. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Na sequência, Adriano Mota Torres, ele é atualmente diretor comercial da WIPC, que incorpora e administra empreendimentos em Floripa desde 1884. Sim, isso mesmo, desde o século XIX. Né? Mas Adriano está lá há quase uma década. Né? E Adriano acumula uma experiência, então, em todos os vetores do negócio, da concepção à manutenção, além de atuar como professor convidado na pós de Direito Imobiliário da Univale. Obrigada, Adriano, por estar presente aqui nesse momento. Na sequência, Eduardo Barbosa, CEO da Brugnoli, é a primeira imobiliária de Santa Catarina que hoje ainda firma uma trilha de inovação aí no nosso mercado, né? Ele é mestre em Economia do Desenvolvimento e sempre esteve atuante em cargos executivos financeiros, né, Eduardo? E o Eduardo ele é uma pessoa envolvida com revolução digital já há um tempo, né? Está sempre ali tá no meio das startups e já vem há algum tempo afirmando que o futuro imobiliário é online, é digital. Obrigada, Eduardo, por estar presente aqui com a gente. Agradeço. Na sequência, temos o Jean, sócio e fundador da Mobile Saúde, empresa focada em atender as demandas tecnológicas das operadoras de saúde e dos seus clientes e parceiros. São milhares de pessoas, né? Eu não sei qual o número, milhões de pessoas, né? Em todo o Brasil, utilizam os aplicativos e os serviços. E agora, então, com a pandemia, a Mobile Saúde criou uma solução de telemedicina que conecta profissionais da área de saúde, seus pacientes, através das chamadas de vídeo, né, diretamente
evitando, então, esse movimento de pessoas na cidade, corroborando com a ideia de todo mundo ficar seguro, né? Em casa. Jean. O Jean também é um colega da casa, ele atua em coworking já há bastante tempo, ele vai falar um pouco mais dessa experiência na sequência. Isso. E aqui do meu lado, Marcelo Neto, completando o nosso time. Marcelo é nosso filósofo, comunicador, designer. E aí, pessoal, boa noite. Estou aqui assessorando a Sil e a todos, dando o meu oi. O Marcelo, acho que quase todo mundo conhece. Ele é idealizador e fundador do S7 Coworking, nosso head aqui de operação. Está aí na frente das 3 unidades em Florianópolis, tocando o nosso negócio e movimentando as ideias. Mas, enfim, vamos começar, então. Mandem suas perguntas. O time está na mesa, está formado. Vamos começar o nosso webinar. Todo mundo pronto? Pronto. Sim, senhora. Treinamento para falar de máscara. Vamos lá. Edu, pode colocar o primeiro slide. Isso. Começamos o nosso webinar com esse gráfico. Esse gráfico ele apresenta uma separação dos espaços de trabalho em 3 momentos. Né? Nós podemos atribuir o primeiro momento a um período pré-internet, onde a produção do trabalho estava totalmente vinculada ao espaço físico. Não existia essa possibilidade do trabalho ocorrer separadamente do espaço físico. Né? A partir de 1995, com o advento da internet e com a disseminação dessa tecnologia, começou a haver uma transição. Não necessariamente o trabalho precisaria estar ocorrendo dentro de um determinado espaço físico. Em 2010, começamos a utilizar mais o serviço on demand, como o Uber, né? E, na sequência, começaram a aparecer coworkings, co-livings, e aí a gente poderia estar fazendo uso dos serviços de acordo com a nossa necessidade. Esse uso misto do espaço passou a ter uma importância, uma relevância bem grande, principalmente a partir de 2010, com o advento da internet. Em 2020, chegamos, então, à era 3.0. Na verdade, ela foi adiantada, e não estamos mais falando em espaço físico, como um imóvel em si. Estamos falando sobre produtos, serviços e infraestrutura. Com certeza, a mudança 2.0 para 3.0 foi uma mudança acelerada. Alguns especialistas estão falando que essa mudança ocorreu em 10 anos, né? Foi uma aceleração em 10 anos. Porém, precisamos, então, vivenciá-la, né, intensamente a partir de agora. Vou convidar o meu amigo aqui, o Marcelo, para falar um pouquinho sobre como essa arquitetura fez parte desse movimento e como você visualiza os projetos nessa nova era 3.0, Marcelo. Bom, Silvia, boa noite para ti, boa noite para o meu xará Marcelo, boa noite para os meus colegas aqui. Obrigado pelo convite da S7, é sempre legal esse tipo de discussão, nesse tipo de ambiente, com colegas da construção. A gente nem sempre se vê porque atua em áreas diferentes, mas acho que todos que estão aqui no seu nicho são referência na sua área e fico muito, muito feliz de estar aqui compartilhando conhecimento e aprendendo com vocês. De certo modo, o que a Sil introduziu é a pergunta de $1 milhão, né? Como que espaço e trabalho serão daqui para frente, como que vai haver ligação entre o jeito da gente trabalhar com o ambiente que nos cerca no dia a dia. Essa pergunta de $1 milhão, a gente olhou para trás e viu, e é natural que olhar para a história para poder entender o que está acontecendo, e viu os primeiros ambientes em que o trabalho funcionava completamente dissociado dos ambientes de moradia ou dos ambientes de lazer. Inclusive, lá dentro daquele ambiente de trabalho, isso acontecia cada um por si, cada um na sua baia, né? Há uma transição do século e o primeiro advento grande foi a internet. Isso quebrou o primeiro paradigma. O que a gente está vivendo agora parece-nos ser um segundo paradigma de que vai nos levar para um outro caminho, ou pelo menos
e aí já adianta um pouco a minha opinião pessoal, ou pelo menos acelera um caminho qual as empresas, os negócios, os ambientes de trabalho já vinham seguindo. Quer dizer, de certo modo, dá até para fazer um paralelo entre as construções dos ambientes de trabalho com o espaço urbano. Tudo está se aproximando. Nós teremos mais usos mistos, nós teremos mais ambientes compartilhados, nós teremos mais tudo junto e misturado, por assim dizer. Então, do mesmo jeito que o espaço urbano entendeu há algumas décadas que aquela segregação que existia entre morar, trabalhar e ter atividades de lazer não era saudável, a minha impressão é que o ambiente de trabalho também está passando por isso, que a gente muito provavelmente vai trabalhar mais perto dos nossos ambientes de trabalho ou de moradia, vai ter lazer associado a essas atividades. Eu não vou tocar as trombetas do apocalipse, acho que não é isso, acho que o momento que a gente está vivendo é um período de transição e passado ele, em algumas situações a gente vai voltar atrás em decisões que foram tomadas, mas eu acho que a principal coisa da construção humana são as cidades. A humanidade, a única coisa que a gente fez de bom para esse mundo são as cidades. E de certo modo, a coisa que é relevante é o contato social. Então, acho que a gente vai lutar com unhas e dentes atrás de contato social. Seja ele eventualmente virtual, seja ele em grupos pequenos, seja ele com as devidas proteções que inclusive aqui hoje a gente tá tomando. Quer dizer, nós que estamos aqui no ambiente virtual falando com sabe Deus gente de onde, nós optamos por estar juntos aqui, respeitando um protocolo, tendo os devidos cuidados, mas a gente sentiu que era mais saudável para essa conversa que a gente estivesse aqui olhando no olho, né? E para mim esse é um norte, assim, nós possivelmente vamos encontrar um caminho do meio que permita que a gente se aproxime, que se encontre, porque a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontre pela vida. Acho que é só isso que dá para dizer. Perfeito. Acho que o social é ver como você falou, a gente sente essa falta do social e a gente precisa estar integrado, né? Eu acho que até esse foi o momento do webinar acontecer dessa forma, né? A gente debateu tanto como que isso iria acontecer e achamos que esse bate-papo ficaria muito melhor nesse formato, com todos os cuidados, né? Claro. E então, o Adriano, agora querendo saber um pouquinho, né, de vocês. A UEPC, ela possui tradição de mais de 130 anos, né? Atravessou séculos, começou no século XIX, passou o século XX, e está aqui no século XXI. Com certeza tem muito mais experiência do que todos nós aqui na mesa em enfrentar crises, enfrentar situações adversas, né? Mas acredito também que esse momento acaba sendo único, principalmente na tua direção. Sim, claro. Né, no teu cargo de diretora ali, operacional. Como é que vocês estão se adaptando a esse momento, né? E como foi para a empresa encontrar rápidas respostas às adaptações necessárias para que essas operações fossem retomadas, que vocês estão na atividade, né? De forma segura, tanto para os colaboradores e para os clientes, que eu acho que tem sempre esses dois pontos muito importantes dentro de uma empresa, né? Sim. É certo que a UEPC ela tem diversas locações, né? E quando eu falo diversas locações, nós temos diversos tipos de clientes. Dentro disso, a gente poderia dizer que nós temos desde o cliente classe A quanto o classe C, ao mesmo tempo que nós também temos clientes tanto residencial quanto comercial. Então, a gente pode afirmar com propriedade quais foram as atividades, né, que sofreram diretamente o impacto da pandemia, né, em decorrência da pandemia. Tratamos todas as situações dos clientes de forma muito pontual. Isso já logo no primeiro, segundo dia da pandemia foi o que a gente identificou. Nós não poderíamos, por exemplo, como muitos fizeram no mercado, de estipular uma porcentagem, sei lá, de desconto e assim passar a regra, passar para todos. Nós bem sabemos que empresas, dependendo da atividade da empresa de tecnologia, ela não sofreu tanto, que ela já estava habituada com esse tipo de trabalho.
Ao mesmo tempo que teve outras atividades, como clínicas médicas, que foram impedidas de trabalhar, escritórios de advocacia, ou outras atividades de escritório que impactaram que não poderiam mesmo. Ou a de próprios eventos, que está até agora sem trabalhar. Né? Então, também tem casos os quais a gente acabou atendendo de forma diferenciada. Então, qual foi a estratégia? Fidelização. Eu preciso manter o meu cliente. Eu acho que o locatário nunca teve tanto argumento, né, para pedir desconto, enfim, como você falou, é um momento único. Então, nós, de forma muito assertiva, a gente identificou isso já logo no primeiro ou segundo dia, e de lá para cá a gente vem criando essa política, ou melhor, vem praticando essa política, né, de manutenção dos clientes. Da gama de imóveis, é claro, hoje a UEPC ela possui as suas subsidiárias, em que essas subsidiárias administram um quilhão de imóveis de cada um. A questão lógica de administração, né? Melhor eficiência nessa administração. Então, dentro de todas essas empresas subsidiárias, né? No caso são 3, a gente não teve grandes perdas de clientes, né? Isso é geral, né? Não tem. Porém, em número de faturamento, de movimento, é óbvio que baixou, não tem como, né? Se eu estou afirmando que a gente acabou atendendo muitos locatários, é claro que o impacto financeiro foi forte, mas, por outro lado, a gente conseguiu manter a porcentagem de patrimônio locado. E o Adriano, como é que está nessa situação, nessa administração? Como é que o Adriano sentiu? Eu como profissional e como pessoa, eu sou uma pessoa movida a desafios. E por que pareça, quando chega, eu acho que eu nem festejo, né? Eu digo assim, qual é o próximo? Então, assim, eu acho que é mais um momento de a gente se reinventar. Eu acho que é uma oportunidade de tu demonstrar, tanto para si quanto para a empresa que você trabalha, o quão você é habilidoso com a situação da qual você se encontra. Acho que é legal colocar, Adriano, assim, vocês têm um histórico, a empresa se reinventou ao longo de todo esse período, né? Não teria como ser diferente. Né? Bom, tu fala de 100 anos, passou por guerra, por pandemia, não é a primeira pandemia que eles passaram, né? Então, já passaram por tudo e ainda estão vivos. Aí, 137 anos nós estamos hoje, né? É claro, já passou por tudo e qualquer coisa que aconteceu no mundo nesse momento, né? Então, como profissional, retornando à tua pergunta, é um momento, é claro, de a gente se reinventar, né? O que a gente vinha praticando ao longo do tempo já não dá mais para essa fase agora. E eu acho que isso se estende não somente para a questão comercial em si, a questão das negociações, mas também o que nós vamos fazer daqui para frente, uma vez que o próprio coworking está sendo uma excelente uma alternativa, né? Não só isso, como também o home office também está sendo alternativa. Então, nós, da construção civil, o que a gente precisa fazer para manter? Aí tem gente que diz, acabou o corporativo. Não acabou. Da mesma forma que a construção civil tinha uma deficiência para atender certa demanda e assim nasceu o coworking, da mesma forma nós também temos que reinventar. Tá, Adriano? Me exemplifica isso. Eu digo mais, eu acho que os novos empreendimentos eles têm que agregar mais, têm que trazer mais. Acabou aquela coisa de você fazer o empreendimento, salinha comercial, portaria, estacionamento. Esse combo já foi. Se tu faz isso hoje, tu não vai ter sucesso. Então, você precisa ofertar mais coisas. Você tem que botar no seu empreendimento um centro de convenções, espaços para coworking, zona de descompreensão, que está muito em alta, alguns empreendimentos já estão entregando isso hoje. Bicicletário, em prédios comerciais que a gente não faz muito tempo, até 3 anos atrás ninguém botava, só botava isso no residencial e olha lá. Né? Então, a construção civil ela precisa dar essa resposta ao mercado para ela se manter. Né? Eu coloco aí, por exemplo, academias dentro dos espaços corporativos, não terceirizado, eu digo uma academia, assim como tem... Como área de uso comum. Exatamente, uma área de uso comum. Né? Quando eu falei de zona de descompreensão, é exatamente isso. Né? Um espaço de eventos, um espaço ou uma academia, agora o usuário, o funcionário do meu locatário vem de bicicleta, porque não quer mais saber de carro.
Então, onde é que ele vai deixar? E ele vai chegar suado, então tem que ter um banheiro para ele tomar banho, tem que ter um locker para ele colocar suas coisas. Então, a construção civil, na minha interpretação como profissional, ela precisa dar essas respostas. E quando as pessoas afirmam que, Adriano, vai ficar mais difícil, que bom, assim a gente vai reinventar cada vez mais. Da mesma forma que sai o cliente de 150 metros quadrados de sala corporativa, ela vai para de 50 ou vai para o coworking. Também tem o de 500 que vai para o de 150 e tem o de 3.000 que vai para o 800. Então, é isso que a gente tem que saber. E nessa linha, claro, eu não poderia deixar de destacar, né, aproveitando o espaço, evidente, que o Centro Executivo CAUEPIC, ele atende exatamente o que eu estou dizendo. Para quem não conhece, né, bom, nosso amigo Marcelo conheceu, nós temos, além de pavimentos corporativos de 2.000 metros quadrados, como de 300, de 500 metros quadrados, vou ter espaço para eventos, vou ter bicicletário, vou ter vestiário, vai ter o Armazém Rita Maria Street Mall, que vai, na nossa visão, um ponto turístico que vai ser para a cidade. Então, a gente está indo a esse encontro, né? Não é mais aquela sala comercial que ele vai sair dali e vai ter que ir para um restaurante, não, ele vai ter tudo ali dentro. E só agregando um pouquinho mais e atendendo isso, se vocês forem perceber, os grandes shopping centers que a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, eles já estão vindo com essa pegada, né? Tu vê que, por exemplo, se não me engano, os Jardins, eles agregaram não só o shopping como torres comerciais, torres residenciais. A pessoa não sai dali. Ou seja, ela quer andar pouco para conseguir tudo que ela precisa, né? Então, finalizando, que não é só o mercado corporativo que está seguindo, outros também. E agregando bem valor, principalmente a sustentabilidade, né? Evitando esse deslocamento das pessoas, reduzindo o sistema viário, as emissões de poluentes também, né? Tudo que a gente já vem de encontro há um tempo buscando essas respostas assim, da construção civil. Com certeza um belo exemplo para se conhecer. Acho que é bem legal o que o Adriano está colocando, inclusive compartilho a mesma opinião. O mercado naturalmente vai se adaptar e não vai sair daqui um novo produto, vai sair um conjunto de produtos diferentes que se adaptem melhor à necessidade de cada um. Então, assim, ninguém está dizendo que o escritório vai deixar de existir, ninguém está dizendo que o coworking vai deixar de existir ou que os home offices vão tomar conta de todo o ambiente corporativo do mundo. Muito provavelmente a gente vai ter mais chance de atender a necessidade de cada usuário. Né? Acho que esse é um pouco do pulo do gato do que vem pela frente. E pegando esse teu gancho, eu sempre digo o seguinte, né? A gente percebe que hoje, lógico, a internet ela traz uma quantidade de experiências cada vez maior. E é isso que nós precisamos fazer. É isso que a gente tem que fazer. Criar experiências aos usuários, para que eles se mantenham no negócio e, é claro, que nos dê oxigênio manter no negócio. Muito obrigada, Adriano. Obrigado. E você, Barbosa? Posso chamar assim, né? Barbosa, a gente sabe que não existe um playbook disponível aí de soluções, né, para esse momento. Mas a gente já sabe que o trabalho e a empresa não precisam estar no mesmo local, no mesmo espaço físico, né? A gente sabe também que vocês já acompanham já vem digitalizando o processo da Brignoli já há um tempo, né? Não foi agora, não é algo pós-Covid. Então, a gente gostaria de saber um pouquinho como está hoje, no momento, o atendimento aos clientes, como é que vocês estão realizando esse atendimento aos clientes. Vão ser 3 perguntas juntas, tá? A gente sabe também que a flexibilização, inclusive da parte do inquilinato, é a palavra de ordem, né? Também, como já foi até falado pelo próprio Adriano. Se você puder nos contar um pouco como é que está sendo esse processo junto aos teus clientes. E a última pergunta, a gente sabe que o negócio não caminha só o cliente, né? Tem que ter também o lado do colaborador. Como vocês estão trabalhando essa reconfiguração das relações internas? Como é que está sendo tratado isso junto com a empresa? E como estão os projetos para essa reconfiguração daqui para frente? Perfeito. Então, boa noite a todos, né? Obrigado pelo convite. A gente passou aí pelo período mais crítico do Covid, a gente chegou a ter mais de 3.000 negociações intermediadas pela Brignoli nesse período. A gente teve a sorte, né, de ter começado essa transformação digital há uns 3 anos atrás. Então, quando começou todo esse processo,
a gente já tinha instalado, já estava funcionando já o nosso núcleo de inteligência artificial, que a gente chama como carinhosamente de NIA, e a gente botou para rodar todas as automações que a gente tinha à disposição, junto com o chatbot, que trabalha com linguagem natural, todo o processo. E ele fez 80% dessas intermediações sem nenhuma intervenção humana, fazendo todas com algumas premissas pré-estabelecidas, né, para respeitar essa questão das negociações, como o Adriano trouxe, né, se é uma empresa de internet, a gente tem um nível de negociação, se é uma academia, tem outro nível de negociação. Essas premissas foram estabelecidas e a gente conseguiu rodar essas mais de 3 mil negociações aí, nesse período mais crítico. Nesse mesmo período, a gente conseguiu fazer, assim, em 2 dias a gente conseguiu colocar todo o pessoal em casa, trabalhando. O mais crítico, eu acho, de todo esse período foi conseguir botar a VPN para funcionar, né, porque foi o mais difícil ali nos primeiros 2 dias, mas a gente conseguiu, através de salas virtuais, conectar as equipes, botar as equipes a trabalhar e atender o cliente. Claro que a gente sabe que esse momento, por mais que a gente coordene, esteja preparado e venha trabalhando há um tempo, a gente nunca espera que isso aconteça de maneira tão rápida. Então a gente atropelou algumas questões, mas a gente conseguiu estabelecer, né, num curto espaço de tempo, e agora está retomando já toda a questão de atendimento no nível que a gente já tinha antes do Covid, efetivamente, com as pessoas em casa, porque está todo mundo ainda home office, todo mundo não, porque a gente tem 2 unidades que estão funcionando hoje, né, onde a gente centraliza o atendimento às pessoas, aos nossos clientes, efetivamente. Mas os demais, das 180 pessoas que a gente tem que compõem a Brunholi, a gente deve estar com umas 150 pessoas em casa ainda trabalhando home office, todo esse processo. E a gente vê como todo aquele desejo que a gente olhava antes, porque a gente tinha um laboratório de inovação no Link Lab, e a gente via lá como funcionava, né? Com o co-work de inovação, as pessoas iam 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, trabalhavam 2 vezes em casa, home office. Eu disse, cara, como funciona bem isso? A gente nunca vai conseguir replicar isso para uma operação, né? Uma operação que precisa IPTU, condomínio. Assim. Cara, a gente teve que fazer. A gente teve que fazer e está funcionando, está funcionando. Claro que tem, como eu falei, tem os atritos, tem as dificuldades, mas está funcionando super bem. Que era impossível, passou a ser possível. É isso, né? Era impossível, até a gente tem que fazer, né? Ser obrigado a fazer. Cara, virou possível. E hoje a gente está, o que a gente está olhando para frente, a gente olhando para o futuro, é que a gente, em algum momento, eu dizia, cara, eu olhava todo dia, quando é que isso vai passar e a gente vai poder voltar? Quando é que isso vai passar e a gente vai poder voltar? Agora, e daí eu estava conversando com eu tenho um mentor eu faço uma mentoria de inteligência artificial com um professor de Stanford, e eu estava conversando com ele uns 2 meses atrás, e eu disse, tá, cara, como é que tá aí? Ele disse, cara, aqui está todo mundo estabelecido, home office, e estão todo mundo preparado para continuar assim. Eu disse, por que vocês estão achando que o Covid vai perpetuar? Ele disse, não, o Covid não, mas esse é o primeiro de Sim. tantos. E eu disse, por que tu entende isso? De onde é que tu tira isso? Ele disse, Barbosa, aqui a gente brinca hoje de manipulação genética como a gente brincava na década de 70 de montar computador. Então, cara, vai acontecer mais, vai ter outros. Então, assim, se prepare para isto. Não faça um movimento de aconteceu, daí passou, volta todo mundo para o normal, porque vai acontecer novas vezes. Então, prepare a empresa para esta nova realidade. Dito isso, a gente começou a configurar toda a questão de manter a empresa home office. Então, o que a gente está fazendo agora é desenhando a possibilidade de manter as nossas pessoas home office, está desenhando um ponto de coworking para a gente poder encontrar as pessoas, fazer encontro de team building, coisas assim, para poder fazer toda a atualização das nossas pessoas, mas manter boa parte da operação home office. A necessidade do relacionamento pessoal, vocês sentiram que existe isso? Existe. As pessoas estão precisando ter esse contato, esse retorno. Isso é imprescindível, né? Por mais que a gente está ansiando que a gente possa encontrar, quem é que não quer fazer um churrasco de novo? Todo mundo é gaúcho, como é todo mundo... Eu sou gaúcho, então a primeira coisa que me vem à cabeça é fazer um churrasco, né? Então a gente está precisando fazer um churrasco de novo, mas não de máscara, né? Porque daí complica tudo, né? Mas a gente está esperando passar tudo isso, a gente sabe que o cowork ele vai ser um ponto que a gente já está desenhando, a gente está desenhando toda uma política e o cowork vai ser um ponto de encontro, a gente vai estar revezando as pessoas para que os times se encontrem esporadicamente, para fazer todo um alinhamento
e a gente entende que esse é o nosso próximo passo dentro desse contexto. A flexibilização passa a ser a palavra, né, chave para esse momento e para os demais. Eu acho que não vai ter essa chave liga e desliga. Agora acabou, antes da pandemia e depois da pandemia. Não? A gente vai ter que, a partir de agora, conviver com isso para estar preparado sempre para novos eventos, né, o que pode vir a acontecer. Pessoal, não esqueçam de fazer as perguntas, vão direcionando, se quiserem, para algum dos convidados especificamente, né? Coloquem ali na frente, no chat, para quem que vocês estão dirigindo as perguntas, e logo mais a gente vai estar fazendo essa interação com o público que está aí de casa assistindo. E então, esse momento a gente já viu que o protagonista de tudo isso acabou sendo o quê? O capital humano e a tecnologia, né? Se a gente não tivesse a tecnologia, talvez a gente não teria vivido esses 4 meses dessa forma como estamos, né, e nem projetando o futuro. Mas o capital humano, com certeza, passou a ser o recurso, sempre foi, mas teve o destaque em praticamente todas as corporações como o recurso mais valioso dentro, né, de um empreendimento, dentro de uma empresa. E nesses 4 meses de adoção do trabalho remoto, as empresas, devido ao capital humano e à tecnologia, puderam entregar seu core business. Jean, você que já vem há um tempo trabalhando com a tua empresa, não usando apenas um único espaço, né? Você tem uma grande equipe numa sala comercial, você mesmo trabalha já desde 2015 no próprio S7, distante até de uma boa Bem parte distante, da equipe, e tem gente que já estava trabalhando em home office também, fazendo parte da tua equipe. Com tudo isso, você acredita que pós-pandemia as empresas vão oferecer opções de espaço de trabalho aos seus colaboradores? E você acha, só mais uma perguntinha já junto ali, daí você consegue estar nos respondendo, que vamos atingir essa possibilidade de um híbrido supremo, né? Como o Barbosa estava falando, eu vou ter espaço sede, esse não vai deixar de existir, talvez vai ser ressignificado. Nós vamos ter espaços flexíveis como coworking, né? Ou anywhere, né? E vamos manter o próprio home office. Você acha que essa possibilidade do híbrido supremo vai prevalecer? Com a tua experiência junto com a Mobile Saúde, as coisas funcionando, acontecendo já antes, né, desse momento, como é que você enxerga tudo isso? Bom, assim, a Mobile Saúde nasceu num objetivo justamente de poder atender clientes no Brasil todo, de qualquer lugar. A minha empresa ela tem uma história peculiar, eu já conhecia meu sócio, um dos cofundadores, e a gente se encontrou pelo Facebook e eu vi uma foto do notebook dele, tinha um código-fonte na foto, muito parecido com o que eu estava escrevendo. Eu liguei para ele e falei, me conta aí o que você está fazendo, que eu te conto o que eu estou fazendo aqui. Nessa pegada a gente montou a empresa, ele em Vitória e eu em Curitiba na época. Então, morava em Curitiba, noites e noites trabalhando, a gente montou o primeiro produto, que hoje, modernosamente, se chama de MVP, enfim, mas a gente montou na época um produto assim. De lá para cá, isso foi 2011, a internet no móvel era péssima, enfim, a gente foi... Aquele negócio, deu certo de tudo estar acontecendo um pouquinho antes, mas não tão antes, que os produtos morrem por ser lançados muito antes ou muito depois. Bom, e a empresa nasceu assim, ela ainda também tem mais sócios que são do corporativo, sempre tiveram sedes, empresas, enfim, aquela coisa mais tradicional. E sim, eu também trabalho com grandes empresas que têm espaços próprios, alguns dos maiores clientes assim, de marca de carro, tem, enfim, fábricas, né? Bancos, enfim, são meus clientes no Brasil todo. Nessa seara, a gente sempre percebeu que eles tinham um interesse lá em proporcionar boas condições, mesmo no início das operações. Agora deve aumentar, principalmente porque o que a gente está vivendo agora não é direito um home office. Eu já vivi home office quando montei essa empresa. O home office é uma coisa onde tudo funciona e você opta por ficar em casa ou por algumas condições. Como a minha empresa era nascente, eu não tinha fundos para bancar, nem gente suficiente para montar um cowork, para participar de um cowork na época. Era um conceito até novo no Brasil. E fiquei em home office durante 5 anos. Eu não aguentava mais ficar em home office.
Não aguentava mais, eu queria fugir de dentro de casa. E é realmente complicado. Uma pandemia de 5 anos. Exatamente. A minha empresa lá em Vitória, eu ali, louco para sair de casa. E assim, o meu prédio, eu morava em Curitiba na época, não tinha tantas facilidades, eu sentia muita falta disso. E além disso, óbvio, eu sentia muita falta da interação humana. Porque a interação humana com pessoas da mesma empresa ou de outras, que eu acho isso bem bacana, faz com que a gente enriqueça o nosso dia a dia, consiga ter visão de futuro sobre uma área que às vezes tu não espera. Talvez nessas incubadoras, né, no ecossistema de tecnologia, isso é mais natural, mas para mim, que nunca participei de uma incubadora, até por opção própria, é tudo capital próprio, enfim, tenho ainda um pouco dessa veia tradicional dentro da empresa, né? A gente entende que essa oxigenação de novas ideias é muito, muito bacana. Eu, sim, acredito que era um movimento que vinha devagar, e os empreendimentos imobiliários, a gente percebe, eles não estavam prontos para isso, nem no corporativo e nem no residencial. Assim, é tudo, as casas os apartamentos cada dia menores, uns quartinhos ali que não cabe 2 pessoas trabalhando. Então, você não estava preparado para aquilo. Talvez agora essa tendência aconteça, né? Essa questão aconteça, e eu espero que isso aconteça logo, realmente, porque aqui em Floripa eu fiz a opção, mudei para cá e peguei um apartamento pequeno, não conseguia, muitas reuniões, não conseguia, tive que optar por um maior, mesmo antes da pandemia. Dei sorte, porque veio a pandemia, se eu tivesse no antigo, né? As pessoas realmente têm essa tendência, eu acredito, a partir de agora, mas não dá para eliminar totalmente o corporativo. Eu acredito que isso aí é meio que utópico. Em empresas totalmente globalizadas, elas querem reunir uma vez sempre o seu time global, e mesmo nas locais isso não vai ser diferente. Acho que é legal, assim, para além do encontro eventual, que é importante, as grandes empresas representam uma imagem, né? A gente vê na rua o quadrado laranja e sabe que é o Itaú. Então, assim, acho que não dá para imaginar que as empresas vão deixar de ter imagem. Aquilo representa um símbolo, né? E acho que seria um prejuízo grande para essas empresas que adquiriram credibilidade no mercado e que têm uma imagem simplesmente sumirem, né? Acho que isso não vai acontecer. Também não acredito. Eu acho que a gente, até para criar aquela cultura corporativa ao longo do tempo, isso precisa de uma presença não só digital. Faz parte de toda pessoa que realiza uma empresa, né? Enfim, todo empresário, fomentar esse crescimento das pessoas em torno de um objetivo. Eu acho que esse objetivo ele só é alcançado com a interação entre as pessoas e uma cultura corporativa forte, bem disseminada e tal. O espaço é fundamental. Além disso, tem toda uma implicação do ecossistema, né? Eu acho, tanto de pessoas quanto do meio ambiente. E numa época de pandemia, a gente olha muito mais para nós mesmos e percebe que é hora de a gente repensar algumas questões. Eu, por exemplo, tenho 2 filhos pequenos e é uma grande oportunidade de eu conhecer eles novamente, né? Identificar eles nas características dele, com as dificuldades que eles estão vivendo, eu também, assim como minha esposa que está lá sofrendo tanto quanto todo mundo aqui. Não é fácil mantê-los perto, num quadrado, num apartamento, e as pessoas com certeza vão levar essa experiência para o trabalho quando isso tudo for relaxado por um tempo, enfim, ou que a gente venha voltar para o novo normal. E eu concordo com todos aqui que a vida é essa aqui, entendeu? A gente tem mudanças climáticas aí na porta, batendo, tem novos desafios econômicos. Eu até brinco, não vou mais conhecer nenhum lugar no Brasil ou fora com um cliente pagando passagem, porque todo mundo vai fazer uma call virtual, enfim, uma reunião. Então, agora, o turismo de business talvez seja uma coisa que sofra aí, o ramo hoteleiro talvez tenha uma mudança de comportamento. Acho que é isso, vai continuar assim. Eu acho que o movimento, como você falou, acho que acabou tendo um outro movimento, que é a questão da empatia, né? A empatia e o conhecimento da vida pessoal e dentro do trabalho. Então, acabou que líderes, coordenadores, gerentes acabam tendo essa empatia, sabe que o home office em casa não está sendo simplesmente trabalho e é preciso ter, então, esse equilíbrio na hora de ou estar cobrando ou estar agendando as reuniões, e a gente começa a ter essa empatia como
não sei se algo separado, mas vindo junto com todo o processo, consequência disso tudo. A flexibilização, a empatia. Eu acho que tem uma coisa importante também, que eu estava esquecendo de mencionar, é que as pessoas que antes trabalhavam remotas, agora elas estão à mesma distância das pessoas que trabalham presencialmente. Sim. Então, assim, quando você tinha aquela pessoa, um influenciador da empresa, um diretor, enfim, que ele estava a dezenas de metros, ou em outro prédio, Sim. ou em outro estado, agora ele está na mesma distância da pessoa que está de porta com ele. Então, assim, todo mundo agora tem mais possibilidade de chegar em todos dentro de uma empresa. Isso é muito legal. Imagina que você vai estabelecer conexões com alta direção ou com pessoas que você não via frequentemente, isso virtual, e na hora que as pessoas se encontrarem novamente, essa relação vai ser, né, continuada no presencial. Então, isso é uma coisa bem interessante. Dado que estamos todos à mesma distância, isso também te permite abrir mercados que tu não abria. Sem dúvida. Né? Concorrer de um jeito mais global. Mesmo as pequenas empresas vão poder concorrer de um jeito mais global. Porque aquela muleta que existia de contratar alguém que está na esquina e alguém que está em outra cidade ou em outro país, a gente está minimizando isso. A gente está dizendo, não preciso mais ter essa proximidade física. Né? Dá para fazer de outro jeito. Dá para fazer. Reuniões semanais em outro país, sem problemas. Sim. Acabou todo o paradigma de resultado. Né? E acabou a equipe se encontrando muito mais, né? Coisa que às vezes não acontecia semanalmente. Agora as equipes estão se encontrando muito mais no link de reuniões virtual. Mas o churrasco vai falar. O churrasco. Alguém fez comentário aqui sobre o seu churrasco, Jean. É o rei do churrasco na laje. Falaram aqui no nosso webinar. O Thiago mandou esse recado para ti. Obrigado, Thiago. Obrigado. Mas aproveitando, né, o assunto do momento, saiu uma pesquisa até semana passada na USP, na Faculdade de Economia e Administração, eles fizeram uma pesquisa com 1.300 pessoas aptas a responder, que estavam em home office trabalhando, pessoas que tinham um trabalho tradicional, né, dentro de uma empresa, e agora estavam trabalhando em home office. E dessas 1.300 pessoas, 70% disseram que estavam satisfeitas com o home office. Essa pesquisa foi feita em final de maio, então final de maio e junho, né? E um dos responsáveis pela pesquisa até comentou, talvez essa satisfação, né, está vinculado com o quê? Com a sensação de estabilidade, de gratidão. Eu estou empregado, né? Eu estou conseguindo manter a minha entrega em dia, graças à possibilidade de ter home office. Eu poderia estar desempregado, ter sido mandado embora, enfim. Ou então, também, a outra é a segurança de estar em casa, em plena pandemia. Estou seguro, estou com a minha família, né? Não estou correndo risco. Vai que a minha empresa me obrigasse a estar trabalhando, eu poderia sentir mais medo do que outros colegas e aí não conseguir apresentar o meu trabalho como deveria. E aí vem a pergunta, eu vou passar a bola até para o nosso Cicerone aqui, da casa, o Marcelo, para ele nos responder. Marcelo, você acha que, com o passar do tempo, essa satisfação vai perdurar? Sim, pessoal, boa noite. Bom, já dei... Vou ficar atrás das câmeras, estou aqui nos bastidores hoje, né, mas colaborando pontualmente como agora. Eu tenho a impressão que não. Esse número de 70% me parece bastante alto e bastante pontual, né? A gente está falando aí de abril, maio, quer dizer, um momento acentuado, né, por toda a conjuntura ali, né, na questão de medo ou pânico inicial. E, se eu não me engano, também com um viés mais corporativo, né? Dado o perfil das pessoas ali que foram perguntadas, o que sugere alguma pressão até por empregabilidade e tudo mais, né? Manutenção do emprego. Exato. Mas a gente sabe, o Jean, poxa, já atua hibridamente aí em espaços há mais de 10 anos, né? E bem relatou aqui que talvez a solução e a satisfação, né, numa maneira mais integral, esteja usando um pouco de tudo, né? Não necessariamente todo mundo usando tudo,
né? Muitos sim, né? Outros com perfil mais de retaguarda, digamos, mas que sugere, né, uma intensidade de relação, até um trabalho ali literalmente compartilhado, às vezes até na tela, né? Que não permite, que o remoto não permite. E outros sim, por que não, no home office, ou na casa de praia, ou literalmente na praia, quer dizer. E é claro também que não são todas as tarefas que você consegue fazer num ambiente descontraído, né? Há momentos, o Jean sabe, né, sabe disso, há momentos que você precisa, né, de sair, né, de casa, você precisa daquela concentração, quase que precisa virar a chave e falar, tipo, estou trabalhando, né? Então, ao mesmo tempo surpreende, né, Sil? Quer dizer, é um dado, um percentual, mesmo que fotográfico, né, bastante alto, impressiona, mas eu acredito que esse número vai ceder, né? E eu gostaria muito de ver uma pesquisa em breve indagando essa questão do hibridismo, né? Que é um discurso que a gente, enquanto operador, né, de espaço flexível, a gente adota já há algum tempo, especialmente no passado mais recente, como a gente conseguiu, a duras penas, ganhar um pouco de escala, né? No início, 2014, 2015, quando a gente começou a operar, a gente, enquanto operadores de espaço, né, a gente vivia um pouco um estigma, né, de que coworking é linha B ou C, né? Foi para coworking, está quebrado, né? Coworking é coisa de moleque, enfim, todos os clichês que vocês podem imaginar. Mas na medida que a gente conseguiu crescer um pouquinho, isso começou a ceder. Ainda assim, a gente via aí no pré-pandemia uma noção de status ainda muito atachada ao que o Marcelo destacou, né? Quase que o conjunto aí de signos patrióticos, né? Você precisa ter o logo na porta, né? Ou precisa ter, né? E não literalmente ser. Eu acho que a pandemia veio para dar uma bordoada em todo mundo nesse sentido, né? Quer dizer, e até como o Thiago coloca aqui, né, Sil? Uma das perguntas eu destaco só porque é relevante para o momento, né? Você acha que... Do Thiago? O Thiago aqui contribuiu com uma pergunta bem para o momento. Vocês acham, né, quem quiser responder, não está direcionado para ninguém, os espaços colaborativos não são um novo caminho para encontrar como pessoas, conexões de fazer, redes, e não para gerar uma imagem de empresa? Marcelo, dá sequência? Sim, só concluindo aqui, ele complementa abaixo, citando o caso do Nubank e outras tantas empresas, assim como a do Jean lá atrás, que nasceu no digital, e nem por isso, né, precisam de sede física para ser bem-sucedidas, né, para se apresentarem ou para se representarem. Claro que alguns setores são mais conservadores do que outros. Então, tudo isso para dizer que sim, é possível, né, você florescer. Acho que é bem legal o comentário dele, no sentido até do que eu coloquei no começo. Nós continuaremos buscando o espaço de encontro, né? Possivelmente eles serão outros, serão diferentes daqueles que a gente vivia. Mas acho que, seja no espaço de trabalho, seja no espaço de lazer, seja em casa, nós continuaremos buscando espaços de encontro, porque isso é da natureza humana, né? Sem dúvida, sem dúvida. E, aliás, talvez seja a coisa mais legal da natureza humana. Sem dúvida nenhuma. E aí, só voltando àquele meu ponto, para fechar o raciocínio, quer dizer, então, a gente, enquanto operador de espaço, conseguiu crescer de certa forma, conseguiu atender perfis de empresas maiores, mas é evidente, quer dizer, e acho que a gente está muito aqui reunidos aí com o Jean representando os usuários no sentido de falar, pessoal, como é que a gente juntos aqui pode trabalhar mais e melhor para, até hibridamente, para promover uma resposta híbrida, né? Porque é claro que a gente precisa, né, por exemplo, colaborar com o Adriano, muitas vezes para atender uma demanda de uma laje, né?
que a gente não tem porte para atender e dificilmente terá, né? Mas a gente pode pensar juntos numa combinação que torne a experiência do cliente do Adriano, que também seria nosso nesse caso, a mais eficiente, a mais produtiva, né? Que a equipe realmente se sinta cada vez mais feliz e ganhe selos, né, de empresa para se trabalhar. Se eu entendi bem o que tu estás dizendo, é que eventualmente existe uma empresa que vai usufruir de todos esses perfis de ambiente possível, ou seja, ele está instalado fisicamente naquele espaço corporativo, ele tem uso aqui em lugares de descompressão, de compartilhamento, e essa mesma empresa tem lá colaboradores atuando em casa e etc. Exatamente, exatamente. E A pessoa pode estar na empresa, no coworking ou no próprio home office. E não é ou, é e, né? Exato, exato. Isso pode acontecer no Centro Cowepic e aqui na Almirante Alvim, por exemplo, ou pode acontecer dentro do Centro Cowepic com uma laje do Adriano e com a gente com algum tipo de operação por lá. Quer dizer, por quê? Porque a gente juntos, entendendo aí a demanda do Jean, né, com a facilitação e a experiência da Branhola e do Barbosa, a gente juntos passou a entender que é o que o cara precisa no final, né? Que que quem daqui proporcionar para ele só um desses segmentos, possivelmente está dando para ele uma experiência incompleta. Exato, e está dando um tiro no pé porque mais cedo ou mais tarde, né, batendo na madeira aqui, numa outra surpresa pandêmica ou qualquer outro movimento, né, ele não vai ter, e aí de novo a palavra de ordem, na flexibilidade suficiente, né, para conseguir se mover como água, né, em momentos que podem ser Marcelo, ser reiterados, posso falar um pouco sobre isso, porque em alguns momentos a gente precisa desmobilizar e mobilizar equipes de uma forma muito rápida. Então, assim, a minha empresa, eu acabei, né, passando rápido, mas a minha empresa ela tem sede física, tem lá um escritório em Vitória, X salas, enfim. E ela tem uma operação significativa em Vitória, tem aqui com o Marcelo uma parceria já importante. E a gente não conseguia antes fazer essa coisa natural de estar cada um onde quiser, até por exigência de clientes. Como eu sou business to business, né, o B2B ele exige que você tenha um protocolo, segurança, criptografias, enfim, regras que você precisa obedecer. E isso, inclusive, chegava muito questionário de empresas, mandando qual é a infraestrutura que você tem, que isso, aquilo, enfim, certificações e tal. Hoje a gente vive uma situação diferente. A situação ela mudou, mas ninguém consegue cumprir a questão de estar no escritório dedicado com aquela marca na porta. Então, assim, alguns clientes meus hoje têm dificuldade de receber um atendimento porque eles ainda estão, né? Empresas, imagina, você tem lá uma fábrica de veículos. Se o cara coloca uma atualização errada, para de produzir veículo, acabou o negócio. Não pode, né? Então, assim, a segurança digital, enfim, é muito, muito, muito alta, e nesses ambientes você precisa de algumas situações, né, de operação física própria. Outros ambientes você consegue através de segurança própria. Em um coworking você tem opções e liberdades para adaptar essa estrutura de tecnologia, colocando isso, né? A tecnologia evoluiu também e está evoluindo nesse sentido para dar cada vez mais garantias, e mesmo em redes públicas, né, de tecnologia de dados. E a gente entende que as grandes corporações estão cada dia mais, mesmo internacionais, estão cada dia mais livres para poder entender isso e internalizar essa tendência. Algumas muito tradicionais, o que antes era impossível, agora acabou, né? A barreira caiu. A gente já começou a sentir um movimento de grandes empresas, aqui mesmo em Florianópolis, já comunicando que vai existir esse retorno, né? Mas esse retorno vai ser gradativo e, se mantendo no mesmo espaço físico que já estava, vai ser necessário fazer a rotatividade de funcionários. As pessoas não vão poder estarem todas juntas ao mesmo tempo. Até pela questão da segurança, o Marcelo deve estar mais até mais atuante nisso, a necessidade do tal do 6 feet, né, de espaçamento entre as pessoas. Então, na questão de designs interiores, essa alteração já está ocorrendo, e quem não está mudando o espaço físico, em termos de área, vai se readaptar. Quem já estava com o espaço físico
totalmente pleno, vai ter que se readaptar. Então, aí aparece já, né, soluções como a questão da rotatividade, o funcionário pode ficar em casa 2 dias e vai 3 dias para a empresa, de acordo com a necessidade. Aparece essa questão das pessoas estarem trabalhando em outros lugares, justamente para complementar, né? E então, assim, como arquiteta, eu vejo que se não houver mudança ou na quantidade de pessoas trabalhando ao mesmo tempo, ou na questão da área física, dificilmente o layout se... Não há mágica, né? Não há metro quadrado a mais. Sim, com certeza. Vai ser difícil a gente fazer, principalmente se houver um pouco mais de isolamento ainda, né? Quando tiver um isolamento. Sim, concordo contigo. E eu acho assim, a gente como arquiteto que planeja espaços, somos o primeiro nessa cadeia. Assim. Então, nós vamos enxergar antes de vocês, aí eu conto para vocês o que vai acontecer, mas a gente vai enxergar antes de todo mundo qual será a demanda do mercado em relação aos espaços. Porque, de certa forma, o profissional de arquitetura, ele responde a motivações externas, ele não sai da cabeça dos arquitetos esses ambientes, e se sair, em geral, sai errado. Né? Em geral, nós somos intérpretes de demandas da sociedade. Acho que um bom profissional de arquitetura entra nessa linha. Né? Então, sem dúvida, a segurança, a salubridade dos ambientes vai ser uma premissa a ser mais demandada dos profissionais. Né? E isso vai repercutir em distanciamento, isso vai repercutir em uma rotatividade de estações de trabalho que, com certeza, hoje não existe exatamente no modelo que a gente quer. Essas consequências vão ser de mudança do ambiente de trabalho, vão produzir efeitos até nos edifícios residenciais. A gente vai ter uma série de conjuntos de equipamentos, de necessidade de troca, de coleta, de recebimento. Todo mundo compra e recebe lá do Mercado Livre ou da Amazon na sua casa. Então, a imensa maioria dos prédios não estão hoje preparados para fazer essa transição do produto que chegou para o cara que recebeu. Né? Até mesmo o próprio delivery, né? De entregar num box a maioria individual, a maioria dos prédios, dos edifícios não está pronta para o delivery. Nós vamos ter que responder a essas demandas ao longo do tempo para poder proporcionar uma experiência melhor para o usuário. Né? Acho que é nessa linha. E aqui a gente acabou nem comentando sobre a tecnologia associada ao uso mesmo corporativo, né? Principalmente a touchless, né? Ultimamente é o que mais a gente tem escutado falar, as pessoas tentarem entrar dentro da empresa, do espaço corporativo, sem estar precisando tocar em nada, né? Com reconhecimento facial, enfim. Então, tudo isso vai estar agregado junto à segurança e ao projeto. E aí esse movimento, aproveitando, já que a gente começou a falar, já fazer esse debate aqui, né? Nós temos aqui uma pergunta na verdade, ele coloca como uma colaboração aqui o Bruno Barbieri, ele destaca bem o que a gente estava falando. Ó, colaboradores de empresas que funcionaram como home office em virtude da pandemia podem até eliminar o custo fixo da sede completamente, e o retorno à normalidade será para o coworking, né? Na verdade, ele está afirmando isso, mas eu acredito, eu acho que a opinião também da maioria aqui é que vai ser o híbrido, né? Ninguém vai acabar eliminando totalmente a questão da sede. Nós teremos que nos virar, cada um na sua etapa da cadeia, para proporcionar isso para o usuário. Né? No começo tinha falado da minha experiência no setor público, a gente podia fazer outra live só para falar sobre o setor público, porque o setor público tem muita história para ser contada, mas, assim, certamente, e aí o tempo de espera é infinitamente maior, certamente as legislações que suportam os ambientes de trabalho, se já eram inadequadas, se tornaram mais inadequadas ainda. Elas não respondem, já não respondiam às demandas da sociedade, são limitadoras da inovação a todo instante, né? E vão precisar ser reformadas, porque espaço flexível, uso misto, compartilhamento, determinadas regras de salubridade, como a gente está colocando, são coisas que nenhuma legislação, no meu caso, ou urbana ou edilícia, está tratando de responder. Né? Provavelmente cada um da gente vive isso também no seu dia a dia. Né?
É uma das áreas mais afetadas que eu vejo assim, além, claro, do nosso dia a dia, imagina a classe médica, né? Você tem ali, que eu convivo mais, estruturas de clínicas, né, policlínicas, enfim, todas essas foram muito afetadas no início e agora durante o período. A tecnologia ajudou, tem algumas tendências, né? A gente vê o fortalecimento grande de novas tecnologias para aferição né, de sinais, enfim, à distância, para que o médico possa estar. E o médico também, no geral, ele teve um papel importante nessa adoção de tecnologia, porque o que antes era, de certa forma, difícil para ele compreender, os mais tradicionais, como fazer um atendimento virtual, por exemplo. Agora, durante o início da pandemia, os médicos pararam de atender. Os pacientes continuaram doentes em casa e os médicos não conseguiam mais atender seu paciente. Então, se adaptou, saíram portarias autorizando a telemedicina, que no Brasil era proibido até então. Já era uma tendência mundial, Portugal, China, imagina um país daquele tamanho, como que atende a quantidade de gente sem uma estrutura. Outros desafios. Então, a gente está vivendo um momento, e talvez esse seja um erro estratégico, em que os governos estão estabelecendo mais controle. Exato. Né? Ao invés de flexibilizar parâmetros, eu estou lá discutindo, nós estamos lá no mundo dos sonhos discutindo se a pessoa vai ou não trabalhar em casa e de que modo ele vai fazer isso. Só que, do outro lado, a lei está dizendo, obviamente que não haverá alvará de funcionamento de um ambiente de trabalho dentro de um apartamento. Estou lá discutindo que tem que ter cerâmica 20 por 20 na parede. Então, assim, há uma discrepância absurda entre a legislação e a demanda que a sociedade... E o cara quer trabalhar, ele perdeu o emprego, vai fazer o quê? E era para ser o contrário, né? Ela permitir para que o empresariado... O momento deveria ser justamente de flexibilizar parâmetros, entender que a demanda vai incorrer em espaços diferentes, né? Vai incorrer em situações de uso misto, vai incorrer em menos exigências, em menos burocracia, em menos exigências de restrições. Quer dizer, o momento é de flexibilizar. Exato. Nós vamos ter 30 milhões de desempregados no país e vamos ter que ficar cumprindo a exigência de cerâmica na parede? Não faz o menor sentido. Né? Então, assim, minha impressão, e aí eu faço questão de levantar essa bandeira, é que a gente devia estar vivendo um momento de desregulamentação, e não o contrário. Evidente que na saúde essa discussão é outra, mas no âmbito de espaço e trabalho, o momento deveria ser de cortar essas amarras, flexibilizar parâmetros e não o inverso. Não faz muito tempo que a gente passou pelo... Bom, você trabalhou na prefeitura. Sim. A própria mudança do plano diretor, o de 1997, não possibilitava, por exemplo, determinados bairros a ter operações como o escritório de contabilidade. Qual o problema ter um escritório de contabilidade numa área residencial? O que ele vai impactar? Ou uma clínica odontológica, claro, de pequeno porte. Esse 482, o novo, até veio com algumas permissões, mas ainda assim limitando bastante coisa. Então, só ainda eu encontro que você está falando, em vez de um poder municipal, estadual e federal dar permissões e possibilidades, né, para flexibilizar a tua atividade, não, é o contrário, como tu disse. Não vai poder operar, porque senão não vamos te dar o alvará para operar. Sim. Aqui, está gostando, Marcelo? A nossa discussão está pegando fogo aqui. O nosso webinar agora, acho que depois de 50 minutos... Esquentou, né? Está frio só lá fora. Aqui dentro não, aqui dentro está bem caliente. O Rafael, ele mandou uma pergunta, eu vou direcionar para o Barbosa, né? Rafael Rodrigues, isso. Você acredita que a produtividade em vendas, especificamente falando, né, sem o mercado imobiliário, aumenta com o trabalho remoto? A produtividade em vendas no mercado imobiliário. É isso? A pergunta ele está colocando sem o mercado imobiliário, porque eu acho que ele quer mostrar sem o mercado, talvez o mercado real ali, né, trabalhando ativo. Ao mercado imobiliário. Venda de imóvel. Então, a gente, nesse período... falando em mercado imobiliário, tá certo, ali apareceu. Então, se a produtividade em vendas, especificamente falando no mercado imobiliário, aumenta com o trabalho remoto. Então, o que a gente mensurou ali no período Covid ali foi um horror, assim, a gente tentou de tudo, né, live do imóvel, tudo, mas as pessoas
precisam ainda, uma necessidade humana, olhar na janela, ver a paisagem, entender, meio que quando dá aquele estalo, é esse imóvel que eu quero, vamos embora. Então as lives não funcionaram efetivamente. Mas, passado esse momento, a gente pôde começar a levar os clientes para visitar. O que a gente viu foi o seguinte, que toda essa distribuição dos corretores, efetivamente, que a gente tem na parte de vendas, não houve nada, pelo contrário, houve aumento de produtividade nesse sentido, né? Até porque a gente conseguiu distribuir eles por regiões e a gente consegue atender muito melhor hoje esse cliente do que tendo que vir na loja para poder depois ir no imóvel. Então, a gente vê que teve uma melhora de produtividade nesse sentido e teve todo o incentivo também, né? Vários incentivos, questão de crédito, outras coisas. Tanto é que a gente está trafegando em número de vendas, efetivamente, um VGV muito maior que o ano passado. Mesmo nesse período agora que a gente está claro, a gente vende imóveis de terceiros, não são lançamentos, mas a gente está trafegando acima do ano passado, em vendas especificamente 20% a 30% acima do ano passado. Então, a gente vê que os corretores funcionaram muito bem durante esse período. Já funcionava assim, né? Porque a gente acabava não trazendo todos eles para a loja, então já tinha uma condição mas depois desse período a gente vê que isso está funcionando muito bem. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se tu segmentares esse teu VGV, provavelmente tu vais identificar que no segmento de sala comercial convencional tu não tem esse acréscimo, né? Ou estou errado? Não tem, tá certo. A questão do imóvel comercial é toda uma parte, um olhar à parte a partir do Covid ali, efetivamente, né? Mas na parte de residencial a gente viu que teve, primeiro, uma procura grande dentro da própria Grande Florianópolis, efetivamente, mas muita procura vindo de São Paulo. São Paulo e outros estados procurando imóveis em Floripa, né? Todo mundo queria vir para Floripa, agora mais ainda querem vir para Floripa. Então a gente vê que tem muita procura também nesse sentido. Então a gente vê que não teve as salas comerciais, os imóveis comerciais é um capítulo à parte nesse momento em que a gente vai ter que reinventá-lo. Tem duas considerações eu faria. É claro que o mercado imobiliário, ao que tange vendas, é lógico que teve uma procura maior, pelo simples fato do mercado financeiro, mas hoje nós temos com uma taxa Selic baixíssima, se me corrija, na base de 3%, é isso? 2 e pouco, exatamente, né? Então, não está mais valendo tanto a pena como em 2015 você botar o capital numa aplicação ou numa agência de investimentos, né? Então, o dinheiro na crise, como eu sempre falo, ele vai continuar o mesmo, ele só vai mudar de mão. Em 2015, o dinheiro saiu dos imóveis e foi para o mercado financeiro. Agora saiu do mercado financeiro e estão buscando imóveis. Lá no nosso caso também, é claro, a procura por imóveis de venda cresceu. Até que a gente tinha pouca coisa, mas o que a gente tinha estamos vendendo, inclusive. Mas a procura aumentou. Clientes meus ligando, assim, André, você não tem nenhuma, que a gente chama galinha morta? É assim, pô, amigo, galinha morta era em 2015. Agora aqui ele comprou em 2015, está tirando o retorno dele. Né? Então, mas isso está vindo bastante. E a outra colocação que eu faço em relação à questão da venda digital, como ele colocou ali do mercado, assim, pelos atendimentos que a gente faz, pelos parceiros comerciais que a gente tem, a construção civil, o mercado imobiliário, ele ainda não conseguiu encantar o cliente de modo a ele vender pelo televendas. A Tenda, acho que foi em 2012, 2013, num desses eventos do mercado, o diretor dele de marketing, eles conseguiram fazer uma plataforma, já na época, né, 7 meses, de quase que um 3D. A pessoa via, né, ela passeava por todo o apartamento, mas só que a venda tu não conseguia efetivar. Não é que isso não vai acontecer, eu acredito que isso vá, mas ainda a nossa cultura é ainda de levar o cliente lá. Então, onde eu vejo que o digital entra é nas ferramentas que tu dá até tu levar ele na visita. Eu acho que essas ferramentas, seja 3D, seja fotos diferentes, seja drone, seja a forma como ele captou aquela informação, vai qualificar o teu lead. A tua taxa de conversão, na minha visão, ela vai ser muito maior. Porque o cliente já viu tudo que ele queria. Não, selecionei esses 3, que é assim que o cliente chega hoje. Não, eu só quero ver esses 2 imóveis. Aquela visita vai ser quase para consolidar uma opinião que ele já tinha. Exatamente. Na sua base de dados. Por isso que eu falo da qualificação do lead. Quando ele for, ele já sabe que é o que ele quer. Antigamente, não. O Barbosa sabe que os corretores antes pegavam o cliente às 9 horas da manhã, terminava às 4 da tarde, mostrava 10 imóveis. E o cliente não sabia, não decidia nenhum deles. Né? Então, eu acho que o mundo digital
veio para agregar a forma como a gente vende, a forma como a gente apresenta o produto, mas ainda assim, tu necessita levar o cliente lá. A experiência presencial Exato. vai fechar o negócio no Sim. final, né? Não E vai deixar acho- de existir. E acho até que é uma excelente oportunidade que aí eu vou aqui falar pela Brunholi, que a Brunholi tem de dizer o porquê que eles são Brunholis, o porquê que eles estão permanecendo, qual é o diferencial que ela tem. É justificando o preço deles, é justificando o trabalho que eles fazem, né? Então, é natural que o cliente ainda procure uma visita em loco, né? Aí, nesse sentido, a gente vê mesmo em locação, ainda teve, como eu falei, vendas a gente tem uma complexidade, que tu vai comprar um imóvel e normalmente, cara, por um bom tempo tu vai, para quem não é investidor efetivamente. E locação que é um negócio de mais tiro curto, efetivamente, né? Na média a gente tem 18 a 24 meses de uma locação. Mesmo nestes casos, o cliente tem que olhar. Ele tem que ir lá, tem que ver, tem que passar por todos os cômodos, tem que olhar para a janela para ver. Então, assim, a gente não conseguiu efetivamente. Teve poucos casos, para não dizer zero, a gente teve poucos casos que o cliente não visitou o imóvel só pela live ou coisa assim, conseguiu fechar. Marcelo? Só complementando um pouco, enfim, corroborando com o Barbosa, acho que essa a questão da locação, assim como o uso dos nossos espaços, tem muito a ver com o visitar, né, Barbosa? Quer dizer, não adianta, né? Quer dizer, claro que adianta o introduzir, o apresentar, mas fundamentalmente a pessoa tem que... Não, e ela, além de a gente Virar o tratar espaço, né? de um produto de ticket elevado, a pessoa passará a ser... Nós não estamos falando de uma capa de celular, a gente está falando de uma coisa que ele vai usufruir por 1, por 2, por 3, às vezes por 10, por 15, por 20 anos. Então, acho que é absolutamente natural que ele faça esse último filtro aí, né? E uma curiosidade, Barbosa, houve uma procura pela redução do tempo de contrato desses imóveis na parte de locação, ou tanto residencial quanto comercial? Não teve uma procura por redução do contrato em si. O que teve foi um pedido, daí sim, para estender, principalmente na região da Trindade, para estender a tomada de decisão de romper com esse contrato sem pagar multa. Porque a UFSC estava num sentido assim, vai ou não vai, né? Então, a gente tinha ali vários universitários procurando imóvel para locação. E aí eles queriam, não, cara, eu até posso fechar, mas eu não sei se vai ter aula ou não vai. Então, preciso que estenda essa tomada de decisão sem penalização. E daí os proprietários foram muito tranquilos nesse sentido, todos eles estenderam. E quando a UFSC cancelou, a gente teve uma leva de contratos revertidos no mês passado que... Nesse sentido, esse foi o ponto de Até porque foi flexibilização. bem no início do retorno, né, das aulas da graduação. Exatamente. Um ponto que eu gostaria de adicionar, principalmente em relação à pandemia, eu acredito, já discutindo com outros profissionais, em que vai ser muito natural nos contratos de locação ter a cláusula Covid ou a cláusula pandemia. Em que momentos de pandemia, em ocasiões de pandemia, o aluguel de 100% vai tornar-se 10%, então, ou seja, 50% ou isenta, enfim. Ou seja, isso, na verdade, vai ser uma barganha de negociação que vai acontecer, tanto para o locador ou por uma exigência do próprio locatário. E o bom é que vai ser um cálculo já previsto, né? Sim, vai para não poder ter ser discussão. computado. A partir desse momento, a gente consegue computar isso e já coloca isso em contrato. Como Ainda que a cálculo legislação previsto. já estabeleça, a própria lei do inquilinato, né, já estabeleça que, cassada, né, a atividade do locatário, ele pode, inclusive, rescindir o contrato sem pagamento de multa. Isso é bem interessante porque a gente trabalha com várias startups. Algumas delas eram de short stay. E a gente sempre fala no long stay, que a Brunholi toca uma questão de long stay e tinha short stay. Se eu estava conversando com eles, porque a gente tem um projeto lá que a gente está desenhando, porque eles estão pensando no N stay. Ou seja, cara, não tem mais esse negócio de short, long, é da escolha do cliente. O que efetivamente é 6 meses, é 3 meses, como é que a gente vai... E como é que a gente equaliza? A gente cai nas questões burocráticas, como é que tu faz toda essa equalização. Então, a gente já está desenhando alguma coisa nesse sentido, porque já tem, sim, pessoas buscando, mas a gente não está pronto ainda para responder nesse sentido. Legal. Interessante. Marcelo, temos mais perguntas aí? Alguém tem mais alguma consideração? Eu acho que a única coisa que eu queria falar para você, assim, dos 70% ali, Marcelinho, Da pesquisa da USP. exatamente, de Foi satisfação. publicada semana passada.
cara, eu nunca estudei tanto que nem eu tenho estudado, efetivamente, porque as 2, 4 horas ali que eu ficava no trânsito, agora estou estudando efetivamente. Eu, assim, é uma dificuldade, né? Acaba uma reunião, o cara abre a porta, tem que encontrar com os filhos, dar um abraço e brincar, que é um espetáculo, efetivamente. E esse dia eu estava conversando com a minha esposa assim, cara, não tem mais futebol, o que a gente tem que fazer, né? Domingo de tarde não tem futebol. Eu disse, a gente vai ter que se obrigar a brincar com as crianças, né? Porque não tem mais futebol, vamos conhecer nossos filhos agora, efetivamente. Então, eu acho que tem essa questão que a gente está muito mais próximo da família, a gente está muito mais próximo da... Como o Jean estava falando, assim, eu estou convivendo mais, eu estou com o 3º filho já, né? 3 meninos. E esse último eu estou convivendo muito mais. Então, assim, todo dia de manhã ele adentra meu escritório, né, efetivamente, bagunça todas as reuniões. Então, mas assim, eu estou muito mais próximo deles nesse momento. Eles estão quase pedindo, pai, vai embora trabalhar, pelo amor de Deus. Exatamente, vai para o escritório. Assim, né? Então, assim, tem esse momento e a gente está aprendendo tudo isso. Eu acho por isso que 70% de satisfação, para mim, faz todo sentido. Eu estou muito satisfeito nesse sentido também de poder estar convivendo mais. A gente está aprendendo coisas que a gente, até então, a gente não tinha aprendido em relação à família, filhos e outras coisas. A convivência está sendo enriquecedora, né? Eu acho que para quem tem filho tem um lado cansativo, é claro, né? Mas a gente sempre comenta lá em casa que a gente não conseguiu acompanhar da primeira o período de transição de começar a falar, né? E eu estou com um de 2 anos que a gente acompanhou ele só falando mamãe, e daqui a pouco ele estava falando frase completa nesses últimos 4 meses. E realmente, assim, não é fácil. Acho que não dá para dizer que é um home office tradicional, não é, né? A gente tem casa, tem filhos, tem os afazeres. Mas talvez esse 70% também tenha essa relação. E como você falou, a questão do estudo, de tudo que é forma, né? É um podcast que a gente escuta, é um debate, é uma live, é toda hora acontecendo. Esses dias eu fui olhar no meu Instagram, quando eu olhei ali, eu acho que tinha 8 lives acontecendo ao mesmo tempo. Você não sabe nem por onde começar, né? E então, eu acho que deve ter essa relação. Mas eles já falaram, os pesquisadores falaram que vão fazer essa pesquisa novamente daqui a 1 ano. E ver como é que ficou a situação. Marcelo, complemento com mais alguma coisa ou já estamos chegando ao fim? Eu acho que eu complemento provocando a gente aqui só para tentar sempre, né, com esse cacuete de podcast, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente há quase 2 anos faz um podcast e sempre tem essa coisa, né, de fechar, né? Então, de uma entrega, né, para quem está nos acompanhando de fato. E acho que palavras que a gente poderia destacar aqui, acho que pelo menos hibridismo, né? Quer dizer, não é só o on/off, né? Pode ser o e também, né? Como o Marcelo falou, né? Acho que a retomada consciente, né? Acho que o próprio fato de a gente estar aqui, né? Eu acho que com todo respeito a todo momento que foi vivido, eu acho que falando por mim agora no caso e colocando na mesa, acho que é o momento do voto comercial, né? Eu acho que o mercado precisa da gente de volta, consumindo com consciência, e cada transação é um voto de confiança, no final das contas, muito mais importante que esse de outubro, que está indexando muito a tomada de decisão. Então, eu jogo esse hibridismo, esse voto comercial na mesa, e também queria escutar de vocês aí o que fica para a gente, o que fica para quem está ouvindo, né, nessa nova relação, né, espaço e trabalho, e o E aí, né, sim, mais do que nunca, né, não é espaço ou trabalho, né. Sim, legal. Então, obrigado, Marcelo, pela oportunidade, os colegas. Acho que, no fim, é um debate em que estamos de acordo com o que está acontecendo. Acho que a mensagem é que esse caos vai passar. Nós estaremos melhor preparados para ele na próxima vez que ele voltar, né? De certo modo, fica uma lição de pensar global e agir local, né? Acho que a gente está aqui brigando para que os negócios locais prevaleçam, comprando deles, botando voto de confiança em quem está perto da gente. Então, sem perder a perspectiva desse pensar global, de tudo que está acontecendo no mundo, mas valorizando o encontro, as características da região que a gente vive. Acho que nós vamos sair dessa mais forte e mais feliz. Obrigado, boa noite. Bom, eu agradeço aí o convite, espero ter
compartilhado aí com o meu conhecimento com todos. Para mim foi bastante proveitoso. Saio daqui pensando que, além daquilo que eu já tinha falado, mas em que nós temos que sair da locação física, né, para a locação mais híbrida, né, digamos assim, como colocaram, né? E como tu tinhas colocado, Marcelo, anteriormente, como é que você colocou, que você disse que que ela seria, não era coletiva, mas colaborativa, tu tinhas comentado, né? Então, saio daqui com esse pensamento, né? Por que não abrir um outro coworking, né? Por que não, dentro do nosso empreendimento, por que não ampliar esse tipo de negócio, né? Pegar um pouco de cada coisa para a gente conseguir tornar o nosso empreendimento o mais híbrido possível, né? Então, eu agradeço aí mais uma vez e estou aí à espera de uma nova live, enfim. Obrigado. Também agradeço o convite. Eu acho que a gente entra num período Covid falando de short stay, long stay, sai falando N-stay. Sai não, né? Está saindo, se tudo correr bem, N-stay. A gente entra falando em físico e digital, está falando digital, né? Que é a soma dos dois. Então, acho que a gente sai de um mundo que tem sempre dois lados e começa a misturar tudo isso. Eu acho que esse é o grande legado desse período. E eu acho que quanto mais a gente conseguir aproveitar, entender e transformar isso numa continuidade, melhor a gente vai conseguir, né, transitar nesse futuro aí cheio de novidades, aí, ainda mais nesse sentido de pandemias, entre outras cositas. Eu estou bem, assim, esperançoso para o pós-pandemia. Infelizmente, teve que acontecer algo assim para a gente poder ressignificar muita coisa, né? Recalibrar os parafusos aí da vida corrida, né? Da vida corporativa. Esse é um período de crescimento, eu acho, inclusive individual aqui, né? Pessoal, para todos, porque nos fez aqui, mesmo quem não estava nessa vibe, teve que aprender a conviver e valorizar as relações humanas. As pessoas estão sentindo mais falta das relações humanas. Lá em Vitória, o pessoal embaixo do prédio tem um lugarzinho que se reúne, eu acredito que todo mundo, né, deve estar sentindo falta lá, assim como a gente aqui sente falta das interações assim, entre família, amigos e tal, e companheiros de trabalho. Então, realmente, eu acho que é um momento de aprendizado, não só, né, de negócios, mas também na nossa vida. Então, acho que fica aqui a reflexão, é legal ouvir o pessoal do mercado, né, imobiliário, enfim, mas para mim, que já sou do digital há muito tempo, reforçou um conhecimento que eu já tive por morar em hotel 6, 7 anos no passado, e saber que assim, você está dentro do hotel, você está sozinho. Então, faltava aquela interação, parece glamour, mas não é legal porque tu fica, né, isolado dos teus pares. E é isso que a pandemia mostrou para todo mundo. Talvez o que eu já tinha um pouco mais de clareza, ela deixou evidente para todos. Então, acho que quando as coisas, né, forem relaxadas, que a gente puder fazer assim uma conversa mais próxima com os colegas e amigos, enfim, as pessoas vão dar mais valor a isso. Não vai ter, não, amanhã a gente combina. Sabe aquele a gente combina? Sim. Talvez esse a gente combina vai acontecer, né? Não vai ser, não, a gente combina, vai combinar e vai acontecer. O churrasquinho da laje, isso aí. Hoje, mas para diminuir um pouco essa tua saudade lá da tua equipe de Vitória, tem uma mensagem aqui que acabou de aparecer para mim, do Vinícius Custódio, né? Falando aqui de Vitória, a Mobile Saúde nunca esteve tão perto do S7. Já conheço até algumas rotinas invejáveis, mostrando que, mesmo longe, nós estamos bem perto um do outro, né? Isso aí. Mas eu acho que é isso. Marcelo, algum recado? Posso encerrar? Eu acho que o mais importante nós já fizemos, né? Reunimos aqui arquiteto, operadores, construtores, já reunimos aqui o mercado imobiliário. E como operador, né? Sim, e como usuário do espaço flexível, e com isso a gente consegue trabalhar integrado, né? Obrigado. Obrigado também. E talvez esse foi o primeiro, quem sabe a gente manda notícias do próximo webinar, né, Marcelo? Bora? Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.